Todos encontraram Atos capítulo 13 e os versos 2 e 3. Todos encontraram? Digo amém. Diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E você toma assento dizendo amém. Nós encontramos aqui nesse capítulo quando Barnabé e Saulo, eles foram enviados pela igreja de Antioquia para exercer a obra missionária. Aqui eles foram pelos apóstolos efetivados, foram separados, foram escolhidos para fazer a obra de Deus. Aqui eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram aqui escolhidos tanto por Deus, como também pelos apóstolos, porque primeiro eles estavam sendo preparados, moldados, disciplinados, eles estavam sendo ensinados para depois exercer o ministério da palavra. E é tão importante porque Paulo, quando ele inicia o seu ministério, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apodera tanto de Paulo e também dos demais apóstolos, que eles começam a realizar a obra de Deus e começam a serem usados para efetuarem curas, milagres, maravilhas aconteciam através destes homens que foram escolhidos por Deus. Homens que não brilhavam por causa do nome, porque hoje nós vemos na nossa geração que as pessoas elas se apresentam pelo nome, é apóstolo fulano de tal, é bispo, é o pastor renomado, é o pastor presidente, é o pastor isso e aquilo, e as pessoas olham mais para o nome. E quando você vê a vida desses homens de Deus, eles não estavam nem aí com posições, com nomes, com destaque, com apogeu de fama ou de glória. O que eles queriam mesmo era realizar a obra de Deus. Era isso que eles queriam. E eles faziam com muito afinco, com muita destreza e com muita responsabilidade. Não tinha essa questão de status, não, porque hoje nós vemos por aí consagrações de apóstola, olha a expressão, consagração de apóstola, pelo amor de Deus. Eu estava estudando hoje a epístola de Pedro, e ele diz lá na sua epístola: eu que sou presbítero com eles. Falei, meu Deus do céu, Pedro, o apóstolo, ao expressar acerca da sua função, ele diz, eu sou presbítero. Olha, Pedro, que andou com Jesus, que recebeu a autoridade de Jesus para ser um da linha de frente, junto com João e Tiago. Eram os colunas lá de Jerusalém no templo, para conduzir o trabalho. E ele diz, eu que sou presbítero com eles. Gente, e hoje você vê, rapaz, tanta coisa, tanta consagrações, irmão, e está ungindo para isso, está ungindo para aquilo, e sabe, derramando azeite na cabeça das pessoas, e eu fico pensando, a Bíblia não ensina essas coisas, a Bíblia não ensina isso. Unção é
uma capacitação dada por Deus através do Espírito Santo para realizar coisas extraordinárias. Isto é unção. A unção é uma habilidade de Deus na vida de um homem. Olha para cá, a unção faz que um homem comum faça coisas incomuns. A unção, ela pega o homem natural, ele, debaixo dessa unção de Deus, agora ele começa a trafegar em ambientes espirituais, ou seja, ele começa a trafegar em outro nível, um nível sobrenatural. É a unção. Agora, você não vê no Velho Testamento ungindo objetos, ungindo coisas. Não, você não vê isso. Ungindo portas, ungindo janelas. Opa, vem cá, Josafá, vamos ungir a sua espada, porque você vai para a batalha. Olha, vamos ungir as rodas dos carros aqui, porque os carros vão para a guerra e precisa de unção. Você não vê essas coisas. Mas hoje é flor ungida, é água ungida, é bala ungida, é sal ungido, eu não sei o que lá de Israel. E eles, sabe, estão fazendo comércio em cima da unção. No Velho Testamento, os ungidos eram os reis, os sacerdotes, os juízes e os profetas, só. Você não vê outro sendo ungido. Era os reis, os sacerdotes, os juízes e os profetas, só. Não tinha mais. Não tinha. E no Novo Testamento, você não encontra os apóstolos ungindo ninguém com óleos. Derramando, eu vou ungir esse fulano de tal a diaconato. E aí eu vou jogar azeite na cabeça dele. Não. Você não vê, vamos separar aí os presbíteros, vamos ungir os presbíteros com óleo, vamos derramar óleo da unção e tal, igual lá do sacerdote, que o óleo descia na barba. Esse dia eu estava vendo um vídeo, e aí pegava o óleo e jogando no moço, e ele estava com um paletó bonito, e estava consagrando ele, e molhou tudo de óleo assim, ele e a esposa, molhou tudo a cabeça de óleo. Isso não existe, gente. Procure na Bíblia. Eu já li a Bíblia várias vezes e não digo isso como vantagem. Você não encontra na Bíblia, no Velho Testamento, só reis, sacerdotes, juízes e profetas, eles eram ungidos. Agora no Novo Testamento, você não encontra os apóstolos e nenhum deles sendo ungidos com óleo. Como é que se fazia? Eu li um texto aqui que quando foi para Deus enviar Barnabé e Saulo para uma obra específica, eles seriam os primeiros missionários, tá? Eles seriam missionários do Senhor. O que o Espírito Santo faz? E servindo eles, verso de número 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me. Esta palavra apartai-me, no grego, quer dizer eleger, é escolher. Escolhe esses homens. Vamos eleger esses homens. Separai-me. Ou seja, eram separados para uma missão específica. Mas você não vê a unção com óleo aqui. Como é que se fazia? Imposição de mãos. Eu fui consagrado, todas as minhas consagrações. Diácono, passei pelo diaconato, pelo presbitério, fui evangelista e depois finalmente a pastor. Com imposições de mãos.
Paulo chegou a aconselhar aos presbíteros e falou a Timóteo e muitos obreiros: olha, guarda o dom que há em ti, que foi imposto a você pela mão do presbitério, as mãos. Aqui o que eles fizeram? Eles foram escolhidos, o Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles óleo na cabeça. Não, pondo as mãos, era dessa forma. Pondo as mãos, dobra o joelho aí, irmão. Vamos consagrar você ao diaconato. Irmão, dobra o joelho. Você vai ser consagrado a presbítero, a evangelista, e assim sucessivamente. Não tinha esse derramamento de óleo na cabeça. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Mas hoje, irmão, é até venda de óleos ungidos. A pessoa às vezes tem um vidrinho de óleo lá em casa, na casa dele. Isso não funciona assim não, meu irmão. Não. Como é que funciona o óleo ungido? Primeiro, não existe óleo ungido. Existe a unção com óleo. Quando você abre a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz: está alguém entre vós doente? Chame quem? Os presbíteros da igreja. Os presbíteros são os pastores, são os oficiais da igreja. Só eles podem ungir. Só os presbíteros, os obreiros, os oficiais da igreja. E orem sobre ele. Orem sobre ele. Primeiro, está alguém entre vós. Não é para você sair ungindo qualquer pessoa aí fora. Está alguém entre vós. Está falando do que no contexto? O convívio nosso está aqui. Entre vós. Está entre vós. Alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Não é primeiro para você levar no médico. Primeiro chama os presbíteros da igreja. E orem sobre ele. Com óleo ungido está escrito? Não. Não está escrito com óleo ungido. E orem sobre ele, ungindo-o. É para ungir o enfermo, não é para ungir o óleo. O óleo é um óleo comum. Não é para, opa, eu vou pegar esse óleo aqui e eu vou consagrar, eu vou subir no monte, ou eu vou consagrar esse óleo aqui. Esse óleo vai ser ungido. Senhor, abençoa, consagra esse óleo. Não, não existe isso. O óleo é um óleo comum. A gente vai ungir o enfermo. Não é para ungir a enfermidade, é para ungir o enfermo. O que está escrito? E orem sobre ele, ungindo-o. Está falando, não é para ungir a enfermidade, porque às vezes vem pessoa, ele passou, eu estou com uma ferida muito grande aqui na perna, o senhor não quer ungir aqui para mim, passar a mão cheia de óleo, tal, pastor? Então, irmão, não existe isso. A unção é na parte frontal, aqui na testa, pum. É dessa forma. Então hoje você vê gente com... Sabe, eu estou falando isso porque as pessoas começam a me pedir na internet: o senhor tem aí na igreja óleo ungido para vender? O senhor tem aí... irmão, as pessoas falam comigo, eu tenho muita gente nas minhas redes sociais. O senhor não tem óleo para vender aí não, pastor, óleo ungido? Porque tinha aí uma livraria evangélica, tinha aí uma, pastor, fechou, e eu precisava de óleo ungido. Olha, irmão, se fosse para alguém ganhar dinheiro, né, irmão, já fazia um garrafão, né, Cleber? Fazer um garrafão e vender as... mano, tem sim, é R$50. Olha aí, se fosse um marqueteiro. É R$50 o vidrinho. Isso aqui, irmão, eu consagrei. É óleo lá de Israel. Às vezes é óleo do mais barato aí da cozinha, irmão. É óleo lá de Israel. Você ganha até dinheiro. Tem gente ganhando dinheiro com esse negócio, irmão. Aí é um tal de ungir casa, é ungir carro. O carro não está doente, irmão, para me ungir o carro. O irmão comprou um carro novo, o que a gente faz? A gente ora. Irmão, traz a chave aí, vamos orar. Não é para ungir a chave também. Ô, irmão, entra aqui, unge o meu carro, porque eu comprei um carro, unge tudo, unge até os pneus, pastor, para não gastar bastante, unge o motor. Mas não tem esse negócio, o carro não está doente. A unção
é para quem está doente e é para ungir o enfermo, não é para ungir a enfermidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque um pastor foi preso lá em São Paulo, porque eles estavam ungindo as irmãs nas suas partes íntimas. Entrava lá na salinha e ele ungia as irmãs nas suas partes íntimas. Aí o marido de uma ficou sabendo, pum, foi preso. Pronto, vai ungir agora os detentos lá na prisão, vai lá para você ver, vai lá ungir. Foi preso. Então não é para ungir a enfermidade. Opa, a enfermidade está lá no pé, você vai passar o óleo no pé? Não, é aqui, é aqui. Mas hoje é um tal de ungir apóstola, ungir presbítera, ungir meu bispa, ungir isso, ungir aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. Ungir profetas, e um menininho novinho aí, não é o Miguel, não, um outro, estava lá no perfil dele, profeta fulano de tal. Profeta. Irmão, não tem mais profeta assim não, tem dom de profecia. Ministério de profeta não tem mais não. Tem profeta no sentido de pregar a palavra. Uma hora eu vou falar aqui sobre os verdadeiros profetas. E eu gostaria que Deus levantasse mais profeta na igreja. Mas profeta que prega genuinamente a palavra. Mas hoje é consagração para isso, para aquilo, irmão. Estão ganhando dinheiro, sabe? Parece que hoje a igreja, ela virou um ponto de negócio, os púlpitos, balcão de emprego, os crentes virou os consumidores e trocaram o verbo pela verba. O verbo que é Cristo pela verba, o dinheiro. Pastores estão fazendo isso. Então começaram a inventar tanta coisa acerca da unção. E quando você vê na Bíblia, você vê quando foi separar, lá em Atos capítulo 6, foram separar lá os diáconos, olha lá para você ver. O que aconteceu? Está escrito que eles foram escolhidos, homens cheios do Espírito Santo, está lá em Atos 6. E aí eles oraram sobre eles, e eles começaram a exercer o diaconato. Lá no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, no versículo 22, Atos 14, 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Lê o verso, põe o verso anterior. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, e era dessa forma, voltaram a Listra, a Icônio e a Antioquia. E eles confirmavam, animando esses irmãos e tal, estabelecendo igrejas aqui, ali e acolá, oficialmente colocando presbíteros nessas igrejas, como Paulo diz, como eu te mandei que estabeleça presbíteros nas igrejas. Pedro também fala acerca disso, mas tudo na direção do Espírito Santo. Não é para pegar óleo e derramar, porque não tá consagrando sacerdote, até porque não tem sacerdote mais, tá? Não tem sacerdote, a não ser alguns que falam aí na igreja católica, mas não tem sacerdote, não tem mais consagração de profeta, não tem mais, não tem esse negócio de consagração de apóstola, presbítera, e por aí vai, irmão. Vamos ficar em pé? É bom, né, um ensinamento assim, para a gente ficar mais precavido das coisas que estão acontecendo.